Pessoal, professor Hélio Damasio aqui falando, Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde, mais um vídeo aqui do canal onde nós falamos de hidrologia, gestão de recursos hídricos, tratamento de água, águas residuárias, que envolva a água, seja no seu estado líquido ou até mesmo gasoso, às vezes a gente está falando aqui, né? Mas principalmente o nosso foco desse canal é no saneamento, né, e também na hidrologia, na gestão de recursos hídricos, né? Veja bem a minha formação, na engenharia ambiental, com mestrado e doutorado, com foco nessas duas áreas, né? Tanto saneamento como também recursos hídricos, tá? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre evaporação e evapotranspiração. São dois fenômenos que têm suas similaridades e têm as suas diferenças também. De igual forma, são muito importantes. Ambos correspondem a uma parcela ali do ciclo hidrológico muito importante e no qual nós vamos falar hoje, né? Veja aqui que nós temos logo na figura de capa, né, uma indicação do processo de evaporação que acontece ali em massas de água, né, seja grandes reservatórios, grandes lagos, sejam em mares, sejam em oceanos, né? O processo de evaporação é bastante forte e intenso, dependendo de algumas características que nós vamos falar hoje. E nós temos também o processo que é evapotranspiração, que envolve parcialmente a evaporação da água e envolve principalmente a transpiração das plantas, né? Nós, animais, né? Quando eu digo nós, os seres humanos também são animais. Nós transpiramos, porém é uma parcela, uma quantidade muito pequena comparado com a transpiração das plantas. Então o foco dessa aula vai ser na transpiração das plantas, né? Então evaporação e transpiração, né? É um fenômeno, são componentes do ciclo hidrológico muito importantes. Falando novamente do ciclo hidrológico, a gente observar as aulas anteriores, né? Nós já falamos em outras aulas ali sobre precipitação, né? Começamos, na verdade, pela precipitação. Hoje nós vamos trabalhar dois pontos muito importantes. Como já falei, evaporação. Veja aqui naquela camada líquida, né? O principal componente, né? Vamos dizer assim, o principal local onde acontece a evaporação são as grandes colunas de água. Não coluna, né? Mas grandes massas de água, grande superfície de água, melhor chamar assim, tá? Grande superfície de água, como por exemplo mares e oceanos, onde elas estão totalmente abertas, recebendo radiação solar. Essa água evapora, né, vai para a atmosfera e é a principal fonte de contribuição para o processo ali de precipitação, no qual nós já falamos, né? Mas além, né, das grandes superfícies de água, como oceanos, mares, nós também temos, né, a evaporação que acontece dentro dos continentes, principalmente ali nos lagos, né? Grandes reservatórios, como a gente vai falar hoje, né, grandes reservatórios de água, como a reservatório de Sobradinho, né, lá na Bahia, é um dos principais exemplos, né, no Brasil do processo de evaporação e sua influência, né, e sua contribuição, né, de água para a atmosfera, que contribui com o ciclo da água, né, e principalmente com a precipitação. Falaremos também sobre a transpiração das plantas, tá? Com ênfase ali na maior floresta tropical do mundo, que inclusive está no Brasil, floresta amazônica, e sua importância na formação de chuvas, né, em boa parte da América do Sul. Então, o foco hoje é evaporação e evapotranspiração, né? Os demais componentes do ciclo hidrológico vão estar em outros vídeos, precipitação inclusive já está gravada aqui no canal, né? Depois nós vamos falar de infiltração, de escoamento superficial, né, de outros componentes do ciclo. Pois bem, então vamos primeiro falar de evaporação. A gente vai tratar a evaporação, que ele é um fenômeno basicamente físico, tá? Enquanto que a evapotranspiração é um fenômeno parcialmente físico, mas também biológico, tá? Então vamos tentar fazer essa diferenciação. Vamos falar a primeira parte da aula de evaporação, fenômeno físico. Por que físico? A gente vai ver nos próximos slides, né? Quais fatores influenciam a evaporação. É radiação solar, é vento, é umidade do ar, entre outros. Mas são todos fenômenos, fatores físicos, tá? Enquanto que a evapotranspiração, como o próprio nome já diz, né? Transpiração vem de plantas, vem de animais, né? Vem de seres vivos. Então é um processo, além de físico, também biológico, tá? Então a conceituação de evaporação é fluxo de vapor de água de superfície líquida para a atmosfera, né? É predominante nos oceanos, mares e grandes superfícies de água, como eu já falei alguns minutos atrás. A gente tem, por exemplo, aqui uma grande superfície, né, como o oceano, superfície de água, como o oceano, né, os mares, grandes reservatórios, né, seja então tanto o mar aberto, né, como também dentro do continente,
nós temos grande superfície de água. Temos um processo de evaporação bem intenso, principalmente nos trópicos, né? Nos trópicos, na região do Equador também, onde a radiação solar é muito influente. Tá? Então, o principal mecanismo que impulsiona essa água, né, da superfície para a atmosfera, né, que é o processo de evaporação, é a radiação solar. Então, o solzinho aqui que está aparecendo na figura, ele é fator primordial. É o sol que é a energia motriz para fazer a água da superfície, né, das grandes superfícies de água, ir para a atmosfera. Né, se vocês observarem aqui, ó, a radiação solar, né, que chega aqui na superfície da Terra, está lá na média lá de 1.300 watts por metro quadrado. Tá? Não sei se esse dado aqui é por dia, né? Mas acredito que seja por dia ou por segunda, não sei. Perdi a informação aqui. Tá? Mas isso não nos interessa nesse momento. Mais para frente a gente vai ter alguns valores mais precisos. Tá? Então, nós temos uma alta radiação solar. E essa radiação solar, seja nas camadas líquidas, né, do oceano, mares ou também da Terra, nós propiciaremos então, nós não, né? O fenômeno de evaporação será propiciado para que ocorra. Né? A água vai para a atmosfera, né? E aí na atmosfera nós vamos observar, né, os fenômenos que incluem, por exemplo, a precipitação. Um dado aqui importante, né, que está nesse slide, 90% do vapor de água da atmosfera vem do oceano. Então, o grande formador, né, de nuvens, de vapor da atmosfera é o processo de evaporação da água dos oceanos. Então, nós temos 75%, né, da superfície da Terra formada por oceano, então não seria diferente. Tá? A gente tem mais água do que exatamente terra exposta, né, na nossa superfície do nosso planeta. Então, boa parte da água, na verdade, grande parte da água que está na atmosfera é proveniente da evaporação da água dos oceanos. Tá? E a força do motriz, né, como já falamos, é o Sol. Uma pequena parcela vem aqui, ó, né, dos continentes. Dito isso, nós vamos falar dos fatores impulsionadores da evaporação. Além da radiação solar, nós temos também outros fatores que influenciam no processo de evaporação. Né? A radiação solar ela é importante porque fornece calor. Tá? Então o Sol, se observar a parte de baixo aqui da figura, né? O Sol que está em inglês, ele através de ondas eletromagnéticas, né? Que dependendo da frequência podem ter mais ou menos energia, parte dessas ondas eletromagnéticas atingem, né, a superfície líquida e essa superfície líquida vai incorporar parte dessa radiação eletromagnética que configura o calor. Então, parte das partículas, né, das moléculas de água vão começar a se desprender. Né? Então, é um processo aqui de cima mostrando. Quando nós temos uma alta incidência de energia, né, seja por meio de um gás ou no caso em ampla escala, né, em escala global, nós temos o Sol, então vai acontecer o quê? O desprendimento das moléculas de água, favorecendo então o processo de evaporação. Tá? Então, muito importante saber, há necessidade de uma energia para que ocorra o processo de evaporação. Essa energia pode vir aqui, né, quando você esquenta uma panela ali com água, né, para fazer um chá, fazer um café, você está fornecendo energia. Você vai ver que parte da água vai começar a evaporar, ou seja, um desprendimento. Você aumenta a energia cinética, né, dessas moléculas. Então elas vão se desprender, sair do estado líquido e vai para o estado gasoso. Né? Na atmosfera, na escala global, acontece que a energia motriz vem do Sol. A radiação eletromagnética de determinada frequência, né, atinge as moléculas de água, aumenta a energia cinética e faz com que as moléculas de água comecem a desprender, né, e vai para a atmosfera na forma de vapor de água. Então, a radiação solar ela é fundamental. Se a gente passar aqui para o próximo slide, né, depois a gente continua os outros tópicos, vocês podem observar aqui, ó, né, tá tudo em inglês, mas vocês conseguem ter uma noção ali de como que é o processo, né, de emissão de radiação. Nós temos a radiação solar, né, proveniente obviamente do Sol, em variadas camadas. Tá? Nem toda a radiação solar que chega nas partes mais altas da atmosfera terrestre é a mesma que chega na superfície da Terra, por exemplo, seja Terra ou seja do oceano. Tá? O que eu estou falando aqui, pessoal, são noções gerais, né? São noções gerais ali que a gente aprende geralmente nos cursos lá de meteorologia, né, de climatologia, né, ciências meteorológicas de forma geral. Aqui a gente só está dando uma pincelada. Né? Com isso daqui vocês só têm a base da base, né, dos conhecimentos de ciência atmosférica. Então, quem, né, desejar
desenvolver mais estudos, conhecer um pouquinho mais sobre esses fenômenos, vai ter que buscar ali outras informações em outros vídeos, livros e por aí vai. Então, pessoal, nós temos lá no Sol, né, uma figurazinha aqui na parte de cima da figura, né, um processo de fusão nuclear, onde átomos de hidrogênio se fundem, juntam, formam átomos de hélio e liberam grande quantidade de energia, né, e também de algumas partículas subatômicas. Essa energia, né, parte dela chega à superfície do planeta, mas antes de chegar à superfície, né, nas camadas mais altas da atmosfera, elas podem incorrer variados caminhos, né? Veja que, por exemplo, nas partes mais altas da atmosfera chega ali, por exemplo, 300 watts por metro quadrado, né? E aí parte dessa energia ela é refletida pela atmosfera, seja pelas nuvens, seja por partículas que estão na atmosfera. Parte dessa radiação também, principalmente a ultravioleta, é retida lá pela camada de gases de ozônio, né, que está lá na estratosfera. Parte da energia de radiação que chega lá, né, na parte mais alta da atmosfera, vai ser refletida, vai ser absorvida e apenas uma certa parcela, né, mais ou menos aqui 50%, vai chegar na superfície do planeta. Chegando na superfície do planeta, parte vai ser absorvida, né, pela coluna líquida, né, pela massa de água, parte vai ser absorvida pelo solo e parte vai ser refletida. Então, o ciclo, né, de radiação, o ciclo energético, né, no nosso planeta, envolvendo atmosfera e também superfície, é bastante complexo. Vocês podem observar aqui, ó, né? Tem radiação chegando, tem radiação sendo refletida, tem radiação sendo absorvida, tem radiação passando, sendo absorvida pelos oceanos, mares, sendo absorvida pelas plantas, pelo solo, sendo refletido, né? E parte dessa energia ela fica no planeta, né? O famoso efeito estufa, né? Quando a energia ela entra, ela é refletida, ela bate na atmosfera e volta também, né? A regulação do planeta, a regulação térmica do planeta, ela é decorrente do greenhouse gases aqui, ó, né? Bem aqui no cantinho, né? Gases do efeito estufa, né? Por exemplo, o metano, CO2, nós temos outros compostos também que são gases do efeito estufa, mas principalmente metano e CO2 são os principais responsáveis por regular a temperatura do planeta. Tá? Se não fossem esses gases, provavelmente a vida no planeta Terra seria bastante limitada. Nós, seres humanos, por exemplo, não estaríamos aqui. Então, o efeito estufa sim é importante, sim é necessário para a regulação do nosso planeta, regulação térmica da vida, né? e propiciar a vida. Só que o aceleramento, a intensificação, né, dos gases, da quantidade de gases estufa aumenta, né, esse efeito e aí provoca um superaquecimento da atmosfera e aí toda uma desregulação climática que é o que a gente, né, o que os cientistas já alertam já há alguns anos, né, que hoje a gente consegue observar bem, né, o tanto que o clima está maluco. Tem lugar que chove muito, tem lugar que chove muito pouco, tem lugar que, né, acontecem temperaturas altíssimas, tem lugar que tem temperaturas muito baixas, então o clima é totalmente desregulado, né, nesses anos e as perspectivas são de situações piores. Né? Mas para a gente não fugir muito do assunto, eu só queria trazer isso aqui para vocês vocês tenham uma noção, né, de como é o fluxo de energia na superfície e também na atmosfera terrestre. Né? Então essa radiação solar ela é a principal impulsionador, né, do processo de evaporação, porque a radiação solar que chega na superfície de água aqui, que vai motivar, né, as moléculas de água saírem, né, da forma líquida e irem para a atmosfera. Mas apenas a radiação solar, pessoal, não é o suficiente. A gente precisa, né, a gente não, né, na verdade quando eu falo a gente é o processo. O processo de evaporação também precisa de outros fatores, né, estarem presentes, como por exemplo o gradiente de pressão de vapor. Vamos lá para baixo, aqui só mostrando outro gráfico aqui, ó, pessoal, vocês podem falando aqui a respeito da radiação solar, né? Veja aqui, ó, aqui por exemplo, lá em dezembro, né? Aqui se a gente pega aqui dezembro, a gente tem a maior radiação solar no hemisfério sul, né? O nosso verão. Se a gente pegar lá, por exemplo, junho, a gente tem o maior radiação solar no hemisfério norte, né? Que aí é verão lá no hemisfério norte e inverno aqui no hemisfério sul, né? No Brasil, inclusive. Né? Temos o mês de março, que é mais distribuído, tem setembro ali também mais ou menos distribuído, então a radiação solar ela é impulsionadora também, né, das temperaturas. Veja que quando é inverno,
né, nós temos menor radiação solar. Quando é verão, maior radiação solar. Tanto o processo de rotação da Terra como o processo de translação, né, são impulsionadores, né, das diferenças climáticas que a gente tem ao longo do ano. Né? Se a Terra ficasse lá paradinha, não tivesse nenhuma angulação, né, nós teríamos ali a temperatura constante praticamente ao longo de todo o ano, né, e climas totalmente diferentes do que a gente conhece hoje. Tá? Mas aqui são só informações adicionais que eu estou passando para vocês, né? Como já introduzi lá, nós temos também, além da radiação, que é toda motivadora do clima do planeta, junto com a atmosfera regula também a temperatura, regula, né, o processo de evaporação, que é o foco principal desse momento. Nós temos a necessidade também de entender o que é o gradiente de pressão de vapor. Veja bem, se existe alta concentração de vapor na atmosfera, o que vai acontecer? Vai ter menos resistência do líquido, né, das moléculas de água, ir para a atmosfera. Né? Agora, se tem pouco vapor de água, ela está pouco concentrada, então existe maior tendência, né, do fluxo de água ser do líquido para a atmosfera. A gente às vezes fica um pouco com certa dificuldade de entender, né, o que é essa tal gradiente de pressão de vapor, mas é só a gente fazer a seguinte reflexão. Né? Quando vocês lavam lá, né, vai lá lavar a roupa de vocês, né, coloca lá na máquina, depois que terminou o processo de lavagem, vocês coloquem no varal para estender, né, para secar. Estendem no varal lá para secar. Se a atmosfera, né, se o ambiente como um todo, a atmosfera estiver seca, né, tiver por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, lá no mês de julho, o que vai acontecer? Você vai colocar a roupa lá, né, em 2, 3 horas a roupa está seca. Por quê? Porque tem pouco vapor de água na atmosfera. O que vai acontecer? A água da camiseta de vocês vai tender a sair por conta ali de uma pressão bem forte que existe, né, da superfície líquida para a atmosfera. Então a pressão ali nesse sentido, né, nós vamos chamar aqui de alta evaporação, vai acontecer quando a gente tem uma pressão real do ar muito menor do que a pressão do ar saturado. Tá? Então, ou seja, quando a concentração de vapor na atmosfera é baixa. Tá? Agora, por outro lado, quando a gente pega uma camiseta, né, e coloca lá no varal, lá no mês de janeiro, por exemplo. Né? Janeiro, o que acontece? Janeiro tem alta umidade no ar. Tá? Então, quando a gente tem alta concentração de vapor na atmosfera, a gente vai ter uma pressão real, né, do ar bem próxima à pressão do ar saturado, ou seja, a gente vai ter uma baixa evaporação. Se você colocar a camiseta lá, não vai demorar 2 horas igual demorou em julho, vai demorar 6 horas, 8 horas para que ocorra o processo de secagem dessa roupa. Tá? Então, pessoal, dependendo da quantidade de vapor que se tem na atmosfera, a gente vai ter um menor ou maior evaporação, tá? Por que disso? Tem a ver com a pressão do ar, tá? Se nós temos muito vapor de água na atmosfera, né? Então um ambiente úmido, então a pressão real do ar vai ser alta, bem próximo da pressão do ar em condições saturadas. Se tem pouco vapor de água na atmosfera, então a pressão, né, do ar ela é bastante baixa, muito menor do que a pressão do ar em condições saturadas, ou seja, tendo pouca vapor na atmosfera, né, nós teremos uma alta evaporação. Tá? Vocês podem fazer essa simples comparação aí, né? Prestem atenção, peguem a temperatura do ar, né, peguem a umidade, pega a umidade do ar no mês de junho, você pouco vai transpirar. Por exemplo, quem pratica exercícios aí, tenta fazer uma corrida agora no mês de junho, julho, né? Você vai ver que vai transpirar muito pouco. Por quê? Ao passo que o líquido vai saindo do nosso corpo, ele vai evaporando muito facilmente. Agora, pratique esse mesmo exercício lá no mês de dezembro, lá no mês de janeiro, que é o nosso verão. O que vai acontecer? A umidade do ar está elevada, né? A gente vai transpirar muito mais, porque a água, né, do nosso corpo ali, a gente vai sentir o suor escorrendo, porque a água do nosso corpo vai se transformar em líquido e não vai evaporar. Então é simplesmente essa comparação aí que vocês podem fazer e tentar entender o que seria esse gradiente de pressão. É ele que impulsiona o líquido sair da forma líquida, as moléculas de água saírem da forma líquida e se transformarem em vapor de água na atmosfera. Tá? Outros dois fatores muito importantes no processo de evaporação,
é temperatura e umidade, tá? A gente já falou um pouquinho sobre umidade, vamos falar sobre a temperatura. Temperatura tem basicamente essa regrinha aqui, ó. Quanto maior a temperatura, quanto mais alta a temperatura do ar, maior vai ser a capacidade do ar em ter vapor d'água, tá? Então, ou seja, como o ar ele aumenta a sua capacidade em receber água, então ele aumenta também o gradiente de pressão, né? O que implica em maior possibilidade de evaporação. Lembra do item anterior que a gente falou? Gradiente de pressão. Quanto maior o gradiente de pressão, né? O que é um gradiente de pressão? Seria a diferença entre a pressão do ar real e a diferença do ar saturado. Então, com o aumento da temperatura, aumenta o gradiente de pressão, né, de vapor. E aí também aumenta a evaporação. Por isso que nós temos algumas regiões do Brasil, do mundo, onde as taxas de evaporação são bastante elevadas, decorrentes do aumento da temperatura. O ambiente é quente, então a evaporação também vai aumentar. O ambiente é mais frio, a evaporação diminui. Foi um pouquinho ali o exemplo que eu dei há minutos atrás. Né? Você está, por exemplo, no mês de junho, julho, correndo. A temperatura, né, média ali por exemplo, do dia, da noite ali, está ali próximo a 20 e poucos graus. Né? Então, ou seja, a evaporação ela é menor do que no mês de dezembro, no mês de janeiro, onde a temperatura média do dia está 28, 30 graus. Tá? Então, quanto maior a temperatura, maior o processo de evaporação decorrente desse gradiente de pressão. Então, a gente pode correlacionar temperatura com o item anterior que a gente estava falando, gradiente de pressão. Aumentou a temperatura? Aumentou o gradiente de pressão. E aí, obviamente, vai aumentar a evaporação. Tá? Além da temperatura, a gente também já começou a falar sobre a umidade do ar. Quanto maior a umidade do ar, né, mais vapor na atmosfera, mais próximo estará a pressão de saturação. Com a redução do gradiente de pressão de vapor, a evaporação será menor. Então, a umidade, pessoal, ela vai ser o processo inverso. Se a gente tem muita umidade no ar, né, a umidade está aumentando, ou seja, o líquido que estava na forma, as moléculas de água que estavam na forma líquida e foi passando para a forma gasosa, vai chegar um momento que vai saturar. Então, as moléculas estão saindo do líquido, indo para a atmosfera, saindo, indo para a atmosfera, saindo, indo para a atmosfera. Vai chegar um momento que esse vapor, essa umidade do ar, vai ser bastante elevada. Por exemplo, a umidade ela não vai passar de 100%. Tá? 100% é o máximo que um determinado ar consegue ter. Né? Aquela chamada umidade relativa, ela chega no máximo 100%. E aí, então, chegando no 100% é o que a gente chama aqui ó, de pressão de saturação, ou seja, o ar não aguenta receber mais umidade. Então, de forma geral, a gente pode fazer a seguinte reflexão. Quanto maior a umidade do ar, menor será a evaporação. Por quê? O gradiente de pressão ele é reduzido. Tá? Lembrando o que nós falamos também anterior ali, ó. Né? Quando a gente tem um ar muito seco, ou seja, pouca umidade, a gente tem uma pressão, né, uma diferença de pressão do ar saturado com o ar real muito alta. Então a gente tem uma alta evaporação. Quando nós temos uma atmosfera com muita umidade, muito vapor d'água, o que acontece? O gradiente de pressão, ou seja, a diferença de pressão do ar saturado por ar real, é bastante baixa ou igual. Então nós teremos uma baixa evaporação. Tá? Então, novamente, a gente correlaciona temperatura, umidade e gradiente. Tá? Muito importante que vocês tenham essas informações anotadas ou pelo menos que consigam fazer essa percepção. Aumentou a temperatura? Evaporação aumenta. Aumentou a umidade? Vai chegar um momento que vai estar muito próximo da saturação. O que é saturar? Não aguentar mais, não absorve mais, o ar não absorve mais moléculas de água. Então, a evaporação diminui. Então, veja que um está regulando o outro. Tá? Sempre temperatura ajuda a regular a umidade, que ajuda são autorreguladores, né? Vamos dizer assim. E por último, nós temos um fenômeno climático muito importante, que é o vento. Tá? O vento ele atua da seguinte forma, pessoal. A gente tem aqui a figura, né, da massa líquida, né, evaporando, né, devido às condições ali de temperatura, devido às condições também de umidade, né, radiação solar, gradiente de pressão, tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Então, está evaporando, evaporando, evaporando. O que acontece? Quando sopra um vento aqui, ó, soprou um vento, né, essas moléculas que acabaram de evaporar, foi embora, foi embora. Então, assim, existe a tendência, né, de que um vento com ar seco está renovando um ambiente onde tinha ar úmido. Então, está evaporando, 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 evaporando.
o ar está úmido, bateu um vento, levou esse ar úmido para outra localidade da atmosfera e renovou ele, digamos, com ar com menos umidade. Tá? Pode acontecer o inverso? Sim, pode acontecer o inverso. Pode acontecer de nós temos uma corrente de ar úmida, né, tirando o ar seco, né, daquela localidade. Então pode acontecer tanto ar seco retirar, soprar para frente, né, o ar úmido, ou o processo inverso, úmido soprar o ar seco. Então podem acontecer essas duas situações, mas a tendência é que quanto mais vento tiver, né, maior o processo de evaporação. Tá? Então nós temos vento, nós temos temperatura e umidade, nós temos o gradiente de pressão de vapor e, obviamente, a radiação solar. Esses são os principais fatores, né, que são influentes no processo de evaporação. Veja que todos estes são processos físicos. Ó. Aqui na radiação solar é física, gradiente, física, temperatura, umidade, vento, processos físicos. Tá? E assim a gente encerra essa parte de explicação conceitual do que é evaporação. Agora nós vamos falar de como nós podemos medir evaporação. É importante medir evaporação dentro de uma bacia hidrográfica? Por que os engenheiros, por que os cientistas, né, os agrônomos, por que a galera aí faz, os meteorologistas principalmente, os climatologistas medem evaporação? Como que a gente mede? Então nós vamos primeiro falar ali de estimativas de evaporação. Como é que a gente faz a estimativa? Calcula. Pois bem, né, nós temos primeiramente equações de fluxo de massa e energia. Tá? Essa equação de fluxo de massa, lá no final da aula eu vou falar dela, vou dar o exemplo aplicado à evapotranspiração. Tá? Então consiste ali naquilo que entra, naquilo que sai, né, e diferença do que é armazenado. E energia, as equações de energia podem corresponder a mais ou menos um balanço, né, nesse nível aqui. Ó. Existem algumas equações físicas que conseguem correlacionar a radiação solar incidente em determinadas superfícies líquidas e sua implicação na evaporação. Tá? Então existem algumas equações matemáticas, né, matemáticazinha lá, fórmulas um pouco complexas, que você introduzindo dados de temperatura, introduzindo os dados, né, de vento, introduzindo dados, né, de radiação solar, essas equações, essa matemática consegue estimar, né, com certo grau ali de confiança, né, o processo de evaporação. A gente não vai abordar aqui, né, para que a aula não tenha uma extensão muito grande e que não é o objetivo desse momento, né, desses vídeos. Né? Aqui o objetivo é passar por uma revisão geral, né, apresentar noções a respeito, né, da hidrologia. Então a gente vai pular essa parte aqui do balanço de energia. Mais à frente eu vou falar do balanço de massa, tá? E nesse momento agora eu vou falar de dois equipamentos que são bastante utilizados para se medir a evaporação. Um deles é o evaporímetro de Pichet. Veja que está descrito aqui nessas duas figuras, tá? Ele geralmente é um tubo. Tá? Ele é um tubo ali que você coloca água dentro, ele é todo graduado, então veja aqui, ó, tem a graduação, tem a marcação aqui dos níveis, você coloca lá dentro dele água destilada e na ponta, né, essa aqui é a única entrada e saída de água, na ponta ali você coloca um papel filtro. Por que papel filtro? Porque esse papel filtro ele é poroso, né, vai propiciar que essa água aqui que está dentro, né, desse tubo, que geralmente é de plástico ou de vidro, vá evaporar. Então, dependendo das condições de temperatura, de pressão, dependendo das condições também de radiação solar, entre outros, essa água vai evaporar, né? Porque tem um papel filtro aqui. E o papel filtro funciona também para tampar. Então, o papel aqui está tampando, né, e evaporando. Então, ao passo que vai evaporando a água, né, por esse papel filtro, vai acontecer o quê? Essa coluna d'água vai abaixando, 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 abaixando. Então, ao final de um dia, você consegue mensurar, medir aqui, ó, baixou 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 20 milímetros. Percebam aqui, pessoal, que lá na aula, né, que eu falei de precipitação, a precipitação era medida em quê? Milímetros, né? Milímetros por dia, milímetros por hora, milímetros por ano. Nós temos também a evaporação medida por milímetros, é a mesma lógica. Tá? A precipitação é uma quantidade de água que cai em 1 metro quadrado, né? Por exemplo, 1 milímetro corresponde ao quê? 1 litro em 1 metro quadrado. A evaporação é a mesma coisa. Né? Se falar, por exemplo, evaporou 1 milímetro, então corresponde que foi para a atmosfera, saiu da superfície e foi para a atmosfera, né, 1 litro por metro quadrado de água. Tá? Então a noção ali dos milímetros também se faz aqui presente. Então pode ser
a unidade milímetros por dia, milímetros por hora, milímetros por segundo, milímetros por ano, tá? Então é a evaporação da lâmina, né, milímetros por uma unidade de tempo. Então aqui nós temos uma figura real do evaporímetro de Pichet, tá? Ele pode ter também outra configuração, veja aqui que o papelzinho, né, o papel filtro, ele está na parte de baixo, não tem essa curvatura aqui. Existem variadas configurações, mas é chamado de evaporímetro de Pichet, né? Quantos milímetros abaixou aqui ao longo de um dia, você vai ter a evaporação naquele dia, né? Vantagens. É um equipamento relativamente barato, só que a desvantagem principal é que você vai ter que fazer um monitoramento aqui diário, né? Afinal, todo dia você vai lá tentar fazer a medição, né? Eu digo tentar porque imagine você fazer isso de segunda a segunda, né? Incluindo sábado, domingo. Então, esse evaporímetro de Pichet ele não é tão comum assim, tão amplamente utilizado. O mais utilizado é o chamado tanque classe A, que ele é um evaporímetro bem maior, tá? Ele tem ali mais de 2 metros ali de diâmetro. Tem ali as suas dimensões, tá? Quando vocês tiverem necessidade de comprar um tanque classe A, tiverem desenvolvendo algum trabalho, né? Vocês vão ver que existem algumas normas, alguns critérios que regulamentam o uso desse tanque, tá? Ele tem que ter determinada distância de árvores, tem que ter determinada distância de qualquer obstáculo, né? De forma que fique livre para que a água consiga evaporar. Esse tanque classe A ele é bem caro, né? Tem alguns lugares que você compra ele por 10 mil reais, mas ele é bem melhor, bem mais estruturado, né? Ele vai ficar aqui amparado, né? Ancorado aqui numa estrutura metálica, ele vai ter sensores de temperatura, ele tem sensor de nível, ele tem variados sensores que conseguem te dar uma informação bem mais completa e automatizada, tá? Ao final de cada dia ou se você programar a cada hora, ele consegue te dar variadas informações. Qual que é a temperatura da água ali? Qual que é o índice de radiação, né? Se você tiver um medidor aqui de radiação. Qual que é a quantidade de água evaporada nesse momento, nesse tempo, tá? Então, o tanque classe A, ele é um dos principais equipamentos utilizados nas estações meteorológicas do Brasil, tá bom? Pois bem, e aí vocês podem digitar aí no YouTube mesmo, né? Tanque classe A. Você vai ver que tem vários lá operando, né? Com explicações ali um pouco mais detalhadas, né? Um pouco visualmente um pouco melhor do que eu estou falando aqui, tá bom? Pois bem, e aí a gente vai falar então em implicações. Eu mostrei para vocês como você faz a medição, agora a gente vai para um ponto importante, né? Por que eu preciso saber de evaporação? Né? Se você for engenheiro, se você for agrônomo, se você for, né, algum profissional que trabalhar com obras hídricas, você vai ter muita necessidade de entender, né, a relação entre evaporação e obras hídricas, né? Veja aqui, nessa parte aqui da figura, nós temos uma obra hídrica, como por exemplo a transposição do Rio São Francisco, tá? Isso aqui é uma parte da transposição. Para quem não sabe, a transposição do Rio São Francisco é uma das maiores obras hídricas, né, do Brasil. Ela corresponde em tirar uma pequena parcela lá do Rio São Francisco, né? Você pega lá o Rio São Francisco, que corta metade do Brasil quase, e desvia uma determinada porcentagem, se eu não me engano 10% ou menos que isso, da água do rio, e aí leva em canais, esses canais impermeabilizados aqui, ó, por baixo, para algumas regiões do Nordeste, tá? É uma obra hídrica que tem bastante controvérsia, né? Tem muita gente que apoia, tem muita gente que critica, né? Tem muitas vantagens e muitas desvantagens. Uma das principais desvantagens é a evaporação, tá? Imagine, né? Essa água passando no meio, né, do semiárido nordestino, né? A altas temperaturas, muito vento, né? Muita radiação solar, a taxa de evaporação é bastante alta, né? A mesma coisa acontece em outros reservatórios, como eu vou mostrar um pouco mais à frente, o reservatório de Sobradinho na Bahia, ele é um dos exemplos clássicos do processo de evaporação e o que isso influencia, né, na gestão de recurso hídrico. Veja que eu tirei esse dado aqui, né, da ANA, Agência Nacional de Águas, ó, que, por exemplo, no ano de 2019, a vazão média de evaporação em reservatórios artificiais no Brasil foi de 885 metros cúbicos por segundo. Ou seja, se você pegar todos os reservatórios, todas as barragens, né, seja com diversas finalidades, para geração de eletricidade, para abastecer as cidades, somar toda a evaporação que aconteceu nesses reservatórios, dá uma vazão bem próxima a esse rio aqui, ó, que é o Rio Paranaíba. Tá? O Rio Paranaíba, divisa Goiás com Minas Gerais, tem uma vazão bem próxima
ao que foi evaporado em todos os reservatórios do Brasil. Ou seja, o Brasil perdeu para a atmosfera, né? Os rios do Brasil perderam, né? Os rios, lagos do Brasil, água doce, água boa para beber, boa para irrigar, perdeu para a atmosfera, né? E aí vamos utilizar perdeu entre aspas, cerca de 1 rio Paranaíba por segundo, tá? A todo segundo a vazão do rio Paranaíba ela se perderia. Imagina o rio Paranaíba seca, né, em evaporação a todo momento, considerando toda a evaporação dos reservatórios do Brasil. Eu não estou falando de reservatório eu não estou falando de água do oceano, né, nas costas brasileiras, não estou falando dos rios brasileiros, não estou falando da transpiração das plantas, não. Eu estou falando de reservatórios. E aí nós temos aqui figuras mais ilustrativas mostrando variados reservatórios. A gente tem reservatório lá, a usina hidrelétrica do Tucuruí, usina hidrelétrica de Sobradinho, Itaipu, Três Marias, né, Serra da Mesa, variadas usinas hidrelétricas aqui no Brasil. E aí veja, a evaporação de água dos reservatórios artificiais aqui do Brasil só não consome mais água do que, por exemplo, a irrigação. Tá? Se a gente considerar todos os usos da água no Brasil, olha, tem irrigação que tira muita água, a gente vai falar em outros vídeos, a gente tem abastecimento humano das cidades, a gente tem mineração, termoelétrica, indústria, animais, mas a evaporação só perde para a irrigação. O que mais consome água no Brasil é a irrigação. E aí, em segundo plano, né, nós temos a evaporação. Ou seja, a gente perde muita água, mas muita água, né, nos processos de evaporação. Por isso, é extremamente necessário entender, né, como o processo de evaporação e na hora de fazer dimensionamentos, projetos hídricos, né, de grandes obras hídricas, né, como a transposição do São Francisco, as usinas hidrelétricas, é necessário considerar a evaporação. Tá? Aqui, pessoal, eu tenho algumas figuras, tá? Eu vou reduzir um pouquinho essa daqui e para explicar essa outra, né? Veja aqui, nós temos os principais reservatórios no Brasil, né? Cada bolinha dessa aqui é um reservatório e mostram, né, qual tem maior ou menor taxa de evaporação, né? Os pontinhos menores aqui correspondem a evaporação líquida baixa, né? Veja aqui, a evaporação líquida está sendo medida em metros cúbicos por segundo, mas também pode ser medida, né, como já falei, em milímetros por unidade de tempo. E aí, quanto maior, né, o tamanho da bolinha aqui, maior é a evaporação. Veja que o reservatório brasileiro que mais evapora é aqui, Sobradinho. Né? Itaipu, que é uma quantidade muito maior de água, né, de área, tem muito mais água, muito mais área, ela tem uma taxa de evaporação mais baixa, enquanto que Sobradinho tem uma evaporação muito mais alta, enquanto que essa usina hidrelétrica aqui, de Luiz Gonzaga, tem uma evaporação muito alta. Tucuruí também tem uma evaporação alta, né? Enquanto que outras aqui do centro-sul brasileiro tem valores ali um pouco mais baixos, né? Só uma ou outra que acaba sendo mais elevada. Essa ida solteira aqui também parece que é um pouco elevada também, né? Mas a campeã de todas é o reservatório de Sobradinho, lá na Bahia, tá? E aí, pessoal, logo eu vou explicar o motivo disso, tá? Veja aqui outro dado, né, de evaporação líquida dos reservatórios no Brasil. Se a gente comparar os dados lá de 2021, 2001 até 2019, a gente consegue, né, ver os dados aqui de vazão, né, dos dados de vazão, média anual evaporada, né? Veja que a evaporação estava lá na faixa. Se pegar os reservatórios do Brasil, né, tá lá na faixa lá de 800, como eu já mostrei para vocês. Tem ano que reduz, tem ano que sobe, então, ou seja, aquela informação anteriormente apresentada, né, ela vem daqui, tá? Em média, o Brasil perde mais de 800 metros cúbicos por segundo de água por meio da evaporação, que a gente chama aqui de evaporação líquida, tá? E as áreas dos reservatórios, elas oscilam também, Tem ano que chove mais, aí tem a área do reservatório aumenta, tem ano que chove menos, então a área tá variando, né, também a evaporação líquida. Então aquela informação anterior eu tirei desse gráfico aqui, tá bom? Então é uma quantidade anual muito grande, é muita água que se perde por evaporação, né? E aí a gente volta então à resposta da pergunta, né, da reflexão que a gente fez anterior. Por que Sobradinho ela tem, né, uma evaporação tão alta,
muito maior do que Itaipu, que tem uma área muito maior, né? Porque Itaipu tem uma área gigantesca, é uma das principais usinas hidrelétricas, é a segunda maior do mundo, né? Por que ela não tem uma taxa de evaporação tão alta quanto Sobradinho? A gente pode observar aqui através da figura essa daqui, tá? Veja bem, nós temos aqui na região, Nordeste, né, condições de evaporação muito altas, né? Por que essa região? Ó, a gente observar essa escala aqui, ó, quanto mais escuro, né, mais azul, a gente tem maiores taxas de evaporação. Por que a evaporação é mais forte, né, no Nordeste do que ali no sul do Brasil? Principalmente por conta, né, daquilo que nós já falamos dos principais fatores. Se a gente for lá atrás, né, o que influencia no processo de evaporação? Radiação solar. Onde tem mais radiação solar? No Nordeste ou no sul do Brasil? O Nordeste é muito mais forte. Onde as temperaturas do ar são mais altas? Né? No Nordeste ou no sul do Brasil? No Nordeste a temperatura é mais alta. Né? Umidade do ar, que é o processo inverso. Né? Onde a gente tem menor umidade? Tem menor umidade no Nordeste ou no sul? A menor umidade é no Nordeste, né? E também no Nordeste venta mais. E tudo isso implica, né, em um maior gradiente de pressão também na região do semiárido nordestino. Ou seja, se nós compararmos aquelas duas grandes usinas hidrelétricas, né, Sobradinho com Itaipu, a gente vai ver que Sobradinho, as usinas hidrelétricas implantadas aqui nessa região, elas têm uma taxa de evaporação muito mais alta por conta dessas condições climáticas. É temperatura mais alta, é umidade menor, é radiação solar mais elevada, né? Entre os outros fatores que a gente já comentou. Ah, professor, mas por que essas outras pequenininhas aqui, ó, também no Nordeste não tem uma taxa de evaporação tão alta? Porque a área acaba sendo mais reduzida, né? Sobradinho ele tem uma área extensa, né? E aí as condições climáticas favoráveis a evaporar muito. Enquanto que essas outras usinas aqui, ó, em torno, elas têm áreas menores. Ou seja, se tem área menor, não teremos tanta evaporação. Tá bom? Aí está explicado, né, o processo de evaporação e sua importância quanto ao dimensionamento de barragens. Né? Veja aqui, por exemplo, a usina de Sobradinho. Olha o tamanho dela aqui. Né? Essa aqui é a imagem dela. Ela é gigantesca. Né? É menor do que Itaipu. Mas aí as condições de temperatura, as condições de pressão atmosférica, as condições de umidade favorecem, né, a evaporação ser bastante elevada. Veja aqui, ó, nós temos dois gráficos que mostram ali, ó, né, ao longo do ano a distribuição ali, né, a variação da evapotranspiração. Tem parte do ano que a evaporação é menor, parte do ano a evaporação ela é maior. Então existe uma certa oscilação, lógico, né, ao longo do ano, porque as temperaturas vão se modificando, né? Mas de forma geral a temperatura é bastante elevada, o que implica na evaporação também elevada. Tá? Depois vocês deem uma analisada com mais detalhes nesses dois gráficos, tá? Dê um pause aí no vídeo e aí analise com mais detalhes a evaporação, né, e a variação da evaporação ao longo do ano, né? De um ano e ao longo dos anos, tá bom? Pois bem, para encerrar essa parte de evaporação, a gente pode apresentar os gráficos de duas formas. A gente tem uma distribuição temporal, né, que aí a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né, ou igual apresentado aqui anteriormente, né, 2001 até 2019, ou seja, essa é uma forma de apresentação, uma distribuição temporal ao longo do tempo. Ó, tal mês evaporou tanto, ó, no mês seguinte evaporou tanto, no outro mês evaporou tanto. Então, a distribuição temporal. Outra forma de apresentação dos resultados, dos dados, é a distribuição espacial, que aí não apresenta variação ao longo do tempo, mas sim ao longo do espaço, que é essa figura aqui, ó. Né? Mostra ali que lá no sul do Brasil a gente tem uma determinada taxa de evaporação, né? No norte tem outra, no centro-oeste tem outra e no nordeste tem outra, ou seja, é uma distribuição no espaço, né? Distribuição espacial. Então existem essas duas formas de apresentação de distribuição temporal e de distribuição espacial. Tá? Então quando vocês pegarem relatórios, pegarem cartilhas, pegarem papers, pegarem vários documentos ou vocês mesmos forem elaborar, né, tem essas duas formas aí principais de apresentação dos resultados, tá bom? Pois bem, agora a gente começa, nós vamos falar sobre evapotranspiração, que tem muitos conceitos parecidos com
a evaporação. Então aqui vai ser um pouquinho mais rápido, tá? Evapotranspiração, como eu já tinha adiantado para vocês, é um fenômeno que ele é parcialmente físico, tá? Que envolve a evaporação ali, ó, tá? A água que está lá no solo, ela vai evaporar, mas tem principalmente influência da transpiração, tá? Então nós temos evaporação, já falamos, e aí nós vamos acoplar, né, o conceito ali da transpiração, que como eu já falei, pode acontecer via animal, né? Nós, por exemplo, a gente soa mesmo em água, evapora, mas é uma taxa tão baixa, tão pequena, né, comparado com o das plantas. Logo eu vou mostrar para vocês podem ficar até surpresos, né? Que uma planta, por exemplo, ali adulta, às vezes transpira mais de 1000 litros por dia. Né? Isso um ser humano não consegue fazer. A gente perde ali por transpiração, ali, às vezes 1 litro, 2 litros por dia. Então é algo muito menor. Por isso que a gente considera a transpiração animal bastante baixa e quase que nula. Enquanto que a transpiração dos vegetais ela é bastante intensa, tá? Pois bem, então nós vamos explicar o processo de transpiração, né? O que é o processo de transpiração, né? O que influencia e o que é importante ali, até por que ele ocorre, né? Por que ele é importante ali, natureza fisiológica para a vegetação. Bom, a transpiração, pessoal, ele é um processo fisiológico vegetal, né? E também animal, como já falamos, né? Para a gente, né? Se a gente está ali praticando algum exercício ou então está um dia muito quente, para que nós possamos regular a nossa temperatura, né? Para a gente não superaquecer, né? Digamos assim, a gente transpira. Então, a transpiração animal é um processo de regulação térmica, né? Principalmente. E para as plantas também, ela tem lá a sua importância fisiológica. Então, a transpiração ela é um processo natural, né? Principalmente que ocorre pelos vegetais, como eu já falei também, animais, né? Mas o foco aqui vai ser vegetal. Então, é um processo fisiológico que é importante para a própria sobrevivência, né, da vegetação. Tem influência dos outros fatores, ó. Tem influência do gradiente de pressão de vapor, né? Tem influência da temperatura, da radiação solar, da umidade do ar, do vento. Então, todos aqueles fatores que nós já falamos sobre evaporação, tem influência também aqui na transpiração. A gente, como eu já dei desse exemplo, quando nós estamos numa temperatura mais baixa, né, no mês de junho e julho, a nossa transpiração ela é menor. Enquanto que quando estamos lá no mês do verão, né, lá de janeiro, fevereiro, dezembro, né, a nossa transpiração é mais intensificada devido às mais altas temperaturas. Então tudo isso tem a ver, né, com temperatura, gradiente de pressão, radiação solar, umidade do ar e ventos. Tudo isso acontece, né, numa estrutura de uma determinada vegetação, seja uma estrutura arbórea, seja herbáceas, sejam gramíneas, né, seja qualquer tipo de vegetação, acontece via estômatos. Estômatos, lembre-se, não é estômago, é estômatos. Né? Quem já fez algumas aulas lá de biologia celular, principalmente celular vegetal, já ouviu falar desses estômatos, tá? Nós vamos falar no próximo slide sobre eles, né? Mas antes disso, a gente vai falar da importância fisiológica. Por que as plantas transpiram? Além, né, do processo de regulação da temperatura, regulação térmica, que já falamos, né, porque imagine, tem aquele calor danado lá, né, e aí o processo de liberação, né, de água envolve, ajuda no processo de regular a temperatura, né, as plantas lá não esturricarem, né, não queimarem lá no sol. Além disso, a gente tem também o processo ali de controle da pressão osmótica. Né? Como, né, o processo está indicado aqui, ó, as raízes das plantas estão lá fixas no solo. Né? Nesse solo tem-se determinados nutrientes, né? Tem alguns variados íons que as plantas precisam. Tem também água, o que vai acontecer? Né? Essa absorção de íons não vai acontecer no seco, né? Vai acontecer por meio da absorção da água que contém esses íons. Então, as plantas, pelo seu sistema radicular, vai absorver água com os nutrientes, né, com sais, e aí essa transposição, né, não vamos chamar de transposição para não confundir lá com o que nós termos que nós estávamos falando anteriormente, mas essa condução da água, né, e seus nutrientes, seus sais, das raízes para as partes altas da copa lá, né, das folhas, onde acontece o processo de fotossíntese, acontece via um chamado gradiente de potencial hídrico. O processo de condução, né, da água junto aos nutrientes que estão aqui no solo para
parte superior, né, da copa, né, nas folhas das árvores, né, da vegetação, ela acontece por um mecanismo chamado gradiente de potencial hídrico. Tá? Ao passo que as plantas elas emitem água por processo de transpiração, ela cria uma diferença de pressão, né, da parte superior para as raízes, ou seja, a pressão aqui é espécie de um vácuo, né? Vamos falar de maneira mais rudimentar aqui, né? Cria-se espécie de um vácuo, né? Estou perdendo água aqui na parte por processo de transpiração nas folhas, né? Via estômatos, e aí essa água cria espécie de um vácuo, cria-se uma pressão negativa que faz com que mais água suba, né, das raízes do subsolo para a camada mais alta, né, para as folhas, né, para a copa da árvore. Né? Então, esse processo ali, né, que envolve o transporte de seiva bruta, ele é fundamental, né, ele é uma das implicações lá do processo de transpiração. É necessário a árvore transpirar, liberar água para a atmosfera para que ocorra, né, o transporte, para que a água saia aqui do subsolo e vá para as folhas. Tá? Isso é o chamado transporte de seiva bruta. Né? A água sai daqui de baixo e vai lá para cima e vai ser utilizada, né, nos processos fisiológicos da vegetação. E aí todo esse fluxo, né, de sais, né? Você tem sal lá no solo, ele é introduzido aqui, né? É conduzido pelos vasos ali, pelo xilema, floema, ele é distribuído ao longo, né, da estrutura celular da vegetação. E aí existe um processo chamado de regulação da pressão osmótica. Tá? Vocês lembram lá das aulas de biologia que tem uma pressão osmótica porque um lado está mais concentrado de sais do que outro. Então, a transpiração ajuda a regular essa pressão osmótica. Às vezes, algumas células estão muito concentradas de sais e aí há necessidade da transpiração para regular, né, essa concentração de sais em determinadas células. Então, basicamente, a gente tem três funções que a gente pode analisar dentro da fisiologia vegetal. A regulação da temperatura, o controle da quantidade de sais que estão dentro das células vegetais e o mecanismo, né, de transporte de seiva bruta decorrente do gradiente de potencial hídrico. Né? De forma geral, até algumas pessoas, né, vulgarmente chamam a vegetação ali de grandes bombas, né, de água. Porque eles tiram a água do subsolo, né, os vegetais tiram a água do subsolo e lançam na atmosfera. Tá? Isso ocorre, né, para ajustar, né, fazer principalmente essas três funções fisiológicas: ajustar a temperatura, ajustar, né, a quantidade de sais que tem nas células e regular a pressão osmótica e também propiciar o transporte, né, de material que está lá embaixo para as partes mais altas da vegetação, né, lá para a copa, lá para as folhas. Tá? E aqui a gente tem um exemplo, né, das folhas. O que acontece? Né? A água sai lá do subsolo, é conduzida lá, né, pelo xilema, floema, não me lembro qual das duas estruturas, né, o que faz subir, né, a seiva bruta, para as folhas. Tá? E lá nas folhas nós temos uma estrutura muito importante chamada de estômatos. Né? Esses estômatos são uma espécie dessas boquinhas aqui, ó, né? Elas abrem e fecham, né, dependendo de alguns fatores. Por exemplo, se está um clima muito quente, às vezes no dia, muito quente, e não tem muita água lá no subsolo, por exemplo, esses estômatos vão fechar, ou seja, elas vão tentar manter água, né, na sua estrutura celular. Ao passo que, se, por exemplo, tem muita água disponível, há necessidade de fazer uma regulação osmótica, elas acabam liberando. Então, é via estômato onde acontecem as trocas gasosas, absorve-se CO2, libera oxigênio e libera também água. Então, estômato aberto, está fazendo troca gasosa, absorve CO2 e libera oxigênio pela fotossíntese e também libera água, né? Pelo também chamado processo de fotossíntese. Então, estômato aberto, estômato fechado, são estruturas celulares que a gente pode observar aqui em microscópio, né? Aqui as boquinhas aqui, ó, ela abre e fecha, regulando, né, o que nós falamos anteriormente, regulando temperatura, regulando pressão osmótica, né? E desenvolvendo o processo, auxiliando no processo ali de fotossíntese. Veja aqui que a parte de baixo aqui está mostrando uma figura, né, lá numa floresta, que acredito que seja amazônica, alta quantidade, né, de vapor d'água que a gente consegue observar, né, nitidamente, e boa parte dessa água, né, proveniente do processo de transpiração. Tá? Então, estômatos, né, coloquei aqui, que regulam o fluxo de vapor da água da planta para a atmosfera e também permite trocas gasosas. Entra ar, sai ar.
né? E controla a liberação de água na forma de vapor para a atmosfera. Falando desse vapor na atmosfera, a gente tem a importância indescritível, né, da floresta tropical amazônica no processo, na decorrência de chuvas, né, principalmente na região centro-sul do Brasil e na América do Sul como um todo. Vejam essas figurinhas bem ilustrativas, por sinal, né? O que está escrito aqui? Ó, evaporação, evapotranspiração, né, é importante componente do ciclo hidrológico. A gente está estudando isso. É responsável direto por parte de grande parte das chuvas do território brasileiro. Então, a gente tem aqui o mapa da América do Sul, temos aqui Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, a principal região ali onde planta muita soja, planta muito milho, né? Boa parte das commodities e alimentos que nós temos, que produzimos no Brasil, estão nesses estados, nessas regiões, e que a água, né, a chuva que entra nessas bacias hidrográficas, que irriga a soja, que irriga o milho, que irriga variadas outras culturas, boa parte delas provém da Amazônia, da troca de umidade, né, da floresta amazônica, né, com a parte da água que também vem do oceano. Se a gente observar aqui, ó, nós temos o seguinte fenômeno. A gente tem um alto processo de evaporação na região equatorial, né, ali no Oceano Atlântico principalmente. Então, existe uma alta radiação, a água do oceano evapora, ela é direcionada parcialmente, né, para o continente, né, principalmente para cima da floresta amazônica, ocorre alta intensidade pluviométrica, parte dessa água infiltra no solo, vai ser direcionada novamente à atmosfera pelo processo de transpiração, né, da floresta e também de evaporação, né, do solo e das lâminas de água. Essa água evaporada ela vai ser conduzida ali, ó, pelas correntes atmosféricas para a região andina, forma a bacia amazônica e parte dessa água é direcionada ao centro-sul, né, que vai ser responsável pelas chuvas aqui que a gente tem, né, região centro-sul do Brasil, lá de outubro até março, né, do ano seguinte. Então, grande parte das chuvas que acontecem aqui na região centro-sul, Goiás, Minas, Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso do Sul, né, boa parte aqui do Brasil, a precipitação que acontece, as chuvas que acontecem são provenientes de onde? De parte da umidade da floresta amazônica. Se a galera vem aqui na Amazônia e começa a desmatar, né, como está acontecendo bastante, e desmata, né, limpa aqui a floresta amazônica, o que acontece? Para de chover na região centro-sul do Brasil. Isso daqui é bastante discutido, bastante estudado, na verdade, né? Não tem nem tanta discussão, né? Não existem cientistas sérios que conseguiram provar o contrário. Por outro lado, né, a grande maioria dos cientistas são totalmente concordantes, né, com essa explicação, com essa ideia. Né? Vocês podem pesquisar diversos vídeos, diversas fontes de informação, né, todo esse processo ali de formação de chuvas na região centro-sul do Brasil. Boa parte delas, na verdade, grande parte delas é proveniente da evapotranspiração da floresta amazônica. Então, né, os agricultores aqui do Brasil, né, da região centro-sul, né, os agricultores aqui, plantadores de soja, plantadores de milho, né, de sorgo, que fazem ali 1, 2 safras por ano, né, em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, deveriam muito bem levantar a bandeirinha lá, né, associar junto ao Greenpeace para ajudar a proteger a floresta amazônica, né? Porque a água que cai sobre a propriedade deles, que ajuda a irrigar, né, que ajudam a desenvolver todas essas culturas, né, toda a soja, o milho que eles vendem, vem, né, das chuvas da floresta amazônica. Esta outra figura aqui, pessoal, ela exemplifica o quanto de água, né, a contribuição de água das árvores, né, para a atmosfera. Tá? A transpiração da floresta abastece a atmosfera. Está falando aqui, né, o desenhozinho. Por exemplo, se a gente pegar ali uma árvore adulta, né? Uma árvore adulta ali, ela transpira para a atmosfera mais ou menos 1.000 litros, ou seja, uma caixa d'água de 1.000 litros, 1 metro cúbico é lançado na atmosfera por uma única árvore, né, em tamanho adulto. Tem árvores que evapotranspiram mais, né, tem árvores que transpiram menos, né, mas em média, mais ou menos 1.000 litros de água por dia por cada árvore. Agora imagine uma floresta como a amazônica, né, que tem milhares e milhões de árvores. Então, existe uma estimativa ali que são 20 bilhões de toneladas de água por dia. Né? Então, seria o quê? 20 trilhões
de litros, né? Se meu cálculo aqui estiver certo, seriam 20 trilhões de litros de água por dia, ou seja, uma quantidade inimaginável, tá? Então essa informação, esse valor aqui tão elevado, né, condiz com o que nós falamos anteriormente, que é uma quantidade de água muito alta retirada do subsolo e lançada na atmosfera, que contribui para o ciclo hidrológico e principalmente a precipitação na região centro-sul do Brasil. Desmatar é impactar totalmente esse ciclo hidrológico, tá? Só a Amazônia é importante? Lógico que não, né? Toda a região, todos os outros biomas, né? A Caatinga é importante, o Cerrado é muito importante, né? A região do Pantanal muito importante. E nos outros vídeos a gente vai falar principalmente ali do Cerrado, né, que ele influencia muito no processo de infiltração de água no solo, né, e também, né, nas vazões de água superficial. Então não só a Amazônia é importante, é necessário, né, preservar todos os outros biomas, né, do nosso planeta. Tá? Pois bem, passando aqui então, a gente vai para a parte final, né, dessa aula, que corresponde ao cálculo, né, da evapotranspiração. Como que a gente calcula a evapotranspiração e quais são os tipos de evapotranspiração? Primeiro a gente vai falar sobre os tipos. Basicamente dois tipos, né, que é a evapotranspiração de referência e logo abaixo nós vamos falar da evapotranspiração da cultura. Né? Existe essa pequena diferença na evapotranspiração de referência e na evapotranspiração da cultura. Por quê? Cada cultura, como eu já adiantei para vocês, ó, tem árvore que libera muita água na atmosfera, precisa de muita água no seu processo fisiológico. Tem árvore, né, tem espécie vegetal que precisa de pouca. Por exemplo, se a gente for fazer uma comparação, olha, um cacto precisa de muita ou pouca água. O cacto quase não precisa de água, então a evaporação, né, evapotranspiração ali de uma cultura, por exemplo, de cacto, de palmas, né, de forma geral, ela é muito baixa, enquanto que temos algumas espécies vegetais, né, a gente pega, por exemplo, aquelas que vivem em ambiente alagado, como a mataboa, por exemplo, como o bambu, precisam de muita água, então a evapotranspiração ela é bastante elevada, tá? E aí então, nós estamos falando, né, de culturas específicas, então isso corresponde à evapotranspiração daquela cultura específica. Tá? Se a gente observar aqui essa explicação, ó, evapotranspiração da cultura é a evapotranspiração de uma dada cultura, de uma cultura específica, em um estágio de desenvolvimento específico. Tá? Por exemplo, quando eu planto milho, né, lá no início, esse milho ele vai demandar uma quantidade de água. Em outro momento, quando ele está na fase de desenvolvimento ali, ó, ele vai precisar de uma outra quantidade de água. Quando ele está grandinho lá, ele vai precisar de outra quantidade de água, enquanto que quando ele está secando, outra quantidade de água. Então, a evapotranspiração é de uma determinada cultura específica, cada cultura precisa de mais ou menos água, e essa mesma cultura ela precisa de mais água ou menos de acordo com o seu nível de desenvolvimento, né, fisiológico. Tá? Então, isso é ETC, evapotranspiração da cultura. Cada cultura tem seus valores, tá? Por outro lado, foi para tentar padronizar tudo, né, para criar algo de referência, daí vem o nome, criamos, né, não eu, né, a ciência criou, a evapotranspiração de referência, que é o ET0. Tá? Então, quando vocês virem, né, essa sigla aí, ET0, né, corresponde ao quê? Evapotranspiração de referência, que é um parâmetro usado para definir a água que é evapotranspirada em uma superfície de solo, né, de referência. Então, resolveu-se, né, criar algo de referência. Olha, se o milho é de um jeito, se o sorgo é de um jeito, se as espécies arbóreas são de outro, se a taboa é de outra forma, então a gente vai criar alguma coisa com referência, né, o que nós chamamos aqui de cobertura de referência. Que cobertura de referência é essa? O mais utilizado no Brasil, né, pelo menos é recomendado ali por alguns órgãos ambientais, até mesmo a Embrapa, que é um órgão, né, agrícola, nós utilizamos como referência essa grama aqui, ó, tá? É uma vegetação rasteira, que no caso é a grama batatais, né, Paspalum notatum, e essa vegetação aqui, ela cobre todo o solo, né? Cobre uniformemente todo o solo, tem uma altura ali entre 8 e 15 centímetros, fase de crescimento ativo e sem restrição hídrica. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Né? A gente pega ali uma determinada superfície, né? Pega lá um solo, né? E aí planta essa espécie aqui, né? Essa grama batatais Paspalum notatum,
né? Plantou ela aqui, todo uniforme no solo, então só tem ela bem distribuída aqui, bem uniforme. Ela está lá numa altura, né, de 8 a 15 centímetros de tamanho da grama, está, né, numa fase de crescimento ativo, ela não está nem em crescimento, não está na fase inicial, nem está morrendo, ela está aqui na fase de crescimento, tá? E não tem restrição hídrica, ou seja, ela não está passando sede, né? Vamos dizer assim, se fornece água suficientemente. Então, dado todas essas condições aqui, ó, todas essas condições aqui, né? Nós então vamos medir o nível de evapotranspiração de referência. Então, o quanto que, dado todas essas condições aqui, essa grama ela evapotranspira, essa é a nossa ET0. Tá? Então, essa é a evapotranspiração de referência, que aí é um parâmetro utilizado para referenciar todo o estudo da hidrologia, né? E do processo de evapotranspiração das plantas. Tá? Então, é importante vocês tentarem pelo menos entender o superficial dessa evapotranspiração de referência, né? Que ela, como eu já falei, é utilizada para referenciar qualquer estudo, né? Para que depois disso, né? Depois que você calculou o ET0, você vai multiplicar por um valor Kc. Tá? Então, se pegou o ET0, multiplicou pelo Kc, aí sim você vai ter o coeficiente da cultura. Esse Kc, nós vamos explicar lá no próximo, acho que se não me engano, um ou dois vídeos posteriores, nós vamos falar sobre projeto de irrigação. Tá? Nós vamos falar o que é o Kc, né? Como que a gente correlaciona a evapotranspiração de referência com o Kc para achar a evapotranspiração real da cultura. Tá bom? Pois bem, e aí? Existe alguma outra forma de calcular o ET0? Né? Como eu mostrei para vocês, imagine eu calcular a evapotranspiração de referência lá no Nordeste do Brasil. E seria a mesma evapotranspiração de referência lá da região sul do Brasil? Não, porque o clima é diferente. Tá? Então veja aqui, ó, que eu pulei essa parte aqui, mas eu estou voltando aqui para explicar. Porque a evapotranspiração de referência, ET0, ela é em função do clima também. Né? Ou seja, o ET0 lá no Nordeste é uma coisa, o ET0 lá no Norte ou no Centro-Oeste ou no Sul do país vai ser outra coisa, porque o clima é diferente. Né? A radiação é diferente, a temperatura, a umidade relativa do ar e velocidade dos ventos são diferentes. Ou seja, o ET0 ele é específico para cada local. Embora se a gente pegar essa grama aqui e plantar ela sobre essas condições lá no Ceará, a gente vai ter uma ET0. Se a gente pegar a mesma grama sobre as mesmas condições e plantar lá no Rio Grande do Sul, a gente vai ter outro ET0. Tá? Como então que a gente faz? Cada cidade que a gente for fazer um estudo, eu tenho que ir lá, fechar uma área de solo, plantar isso daí e medir a evapotranspiração? Não, não é assim que se faz. Né? Esse aqui é só o conceito. A evapotranspiração de referência, ET0, a gente utiliza uma expressão, por sinal bastante assustadora, que é o método de Pima-Monti. Né, que ela é utilizada lá pela FAO, né, que é Foundation Agriculture Organization, né, Food Alimentation, eu não lembro o sigla da FAO, né, mas tem a ver com agricultura e alimentação. É uma organização mundial, né, de agricultura e alimentação. Essa organização ela recomenda o uso da equação de Pima-Monti. A Embrapa também, né, o órgão brasileiro, né, sobre agricultura, ela também recomenda o uso da equação de Pima-Monti para calcular a evapotranspiração de referência, ET0. Tá? Por que FAO, por que Embrapa recomenda calcular o ET0? Para projetos de irrigação. O que é irrigar? De acordo com o projeto, é fornecer à planta apenas a água que ela precisa, tá? Não é jogar água de qualquer jeito, é apenas a água que ela precisa, ou seja, sem desperdício. A gente vai falar nisso nos próximos vídeos, quando a gente for falar de projeto de irrigação, tá? Mas antes, agora, né, na verdade, o que é esse ET0? Como é que a gente calcula esse ET0, né? Essa evapotranspiração de referência? A fórmula que inicialmente assusta, tá? Nós não precisamos ter muito medo dela, né? Inicialmente você vai ter um receio, mas depois você vai se habituando com esses termos aqui. Né? Veja, nós temos o ET0, que é a evapotranspiração de referência. A gente tem o valor de Szinho aqui, né? Que é a declividade da curva de pressão de vapor em relação à temperatura. Então é uma relação entre a pressão de vapor e temperatura, algo que a gente já falou.
Tá? Temos o RN, que é a radiação líquida, então é um fator também influenciado lá pela radiação. Então lembra que lá na evaporação, na evapotranspiração, a gente tem radiação, a gente tem pressão de vapor, a gente tem umidade, velocidade dos ventos, temperatura, todos esses fatores influenciam na evaporação e na evapotranspiração. A gente aqui coloca tudo em meio a essa equação. Né? O G corresponde também ao fluxo de calor diário no solo, tem a ver com o transporte de calor, né? Coeficiente psicométrico, que correlaciona ali pressão com temperatura. Nós temos velocidade dos ventos, temos pressão de saturação de vapor e pressão parcial de vapor e também temperatura. Todos esses parâmetros aqui, pessoal, eu não vou explicar ali com detalhes, né, porque para a aula não exceder mais tempo do que já tem, né, para ela não ficar tão cansativa, mas vocês podem, depois, né, no link aqui da descrição, tá, no link aqui da descrição aqui do canal, do canal desse vídeo, né, eu vou colocar para vocês ali o manual da Embrapa que ensina com mais detalhes, né, o que é cada um desses parâmetros e como calcular essa equação de referência, tá? Evapotranspiração de referência. E aí, onde a gente obtém esses dados? Tá? Onde a gente obtém? A grande maioria, né, das estações meteorológicas lá do INMET, né, na aula sobre precipitação a gente já falou como a gente obtém os dados lá. Lá, nessa estação do INMET, a gente tem dados de radiação global, solar global, que é o RS, tá? Então veja que não é a mesma coisa. Aqui a equação pede radiação líquida total, ou seja, o RN. Enquanto que lá na estação meteorológica do INMET, a grande maioria das vezes se encontra o RS, que é a radiação solar global, é aquilo que chega, né, todos os tipos de radiação, todos os comprimentos de onda eletromagnética que chega na superfície. As estações meteorológicas também medem umidade relativa do ar, o R, medem a temperatura média do ar, tá? Medem velocidade do vento e pressão atmosférica. Aqui tem um exemplo, né, de uma estação mais ou menos completa, né? Está medindo vento, está medindo radiação, está medindo umidade relativa, temperatura e por aí vai, tá? Só que, né, com esses dados aqui, ó, tem pressão, tem velocidade, tem temperatura, umidade e radiação solar global. Com isso daqui, apenas isso não é possível, né, calcular Pima-Monti, ETO, ET0. Tá? A gente consegue inserir dado de temperatura aqui, a gente consegue aqui inserir os dados de velocidade dos ventos, mas aí a gente não sabe o ES, nem o EA, nem o RN, nem o G, né? Nem o Y, nem o S, então, ou seja, a gente não consegue dessa forma desenvolver a equação. Então, necessitamos obter ainda o valor de S, o valor de G, RN, Y, S0 e SA. Como que a gente calcula tudo isso? Estou apresentando aqui, essas informações, essas fórmulas vêm lá do manual que eu citei para vocês, e aí, né, a gente, como eu falei, eu vou deixar lá na descrição. S, né, precisa calcular S? Está aqui, ó. Então, precisa obter S? Como que a gente obtém S? Por meio dessa expressão aqui, ó. O S vai ser igual a toda ela aqui, função de quê? De T. Esse T é a temperatura média. Então, o que a estação lá do INMET me apresenta? Ó, tem a temperatura média do ar. Então, a estação do INMET me dá a temperatura. Eu vou lá, pego os 24 dados lá do dia, né, de hora em hora, e faço a média, né, a média da estação meteorológica, né, daquele dia. Então, eu venho aqui, ó, e jogo T aqui, aqui e aqui. Calculo essa expressão, tem o valor do S. Ou seja, esse S aqui, que é esse S e esse da Pima-Monti, eu já tenho. Tá? Então, a gente já conseguiu uma equação a menos. Esse Y, né, que é o coeficiente psicométrico, ele é dado por essa simples forma, que corresponde, né, a uma função apenas da pressão atmosférica. Lá na estação meteorológica do INMET, eu tenho também pressão atmosférica. Então, eu vou lá na estação, nos dados de pressão atmosférica, calculo uma média dos 24 dados do dia. Né? Então, pegou lá 24 dados de um dia específico, fez a média da pressão atmosférica. Venho aqui, jogo e acho o valor do epsilon. Chamo de epsilon, né? Mas y, não sei qual que é o nome certo, né? Mas aí nós temos então o valor do epsilon, e jogo aqui na Pima-Monti e aqui na Pima-Monti. Tá? Pois bem, já temos menos incógnitas para resolver. O ES
é dado por essa outra expressão, que é função apenas da temperatura. Então, eu pego lá a mesma coisa, né, do S, temperatura média, jogo aqui, calculo, exponencial, achei o ES. Então, o ES lá na prima Monti, jogo aqui. Vamos achar o EA. O EA é função apenas da umidade relativa e do ES que eu calculei em cima. Calculei o ES em cima, joguei aqui. Umidade relativa, eu tiro de onde? Aqui, ó, a estação meteorológica lá do INMET me dá o valor de umidade relativa, ou seja, calculo o EA. Então, tem o ES e tem o EA. O que ficou faltando de tudo isso aqui? Ó? Tem a velocidade dos ventos, que a estação meteorológica me dá, né? Tenho também a temperatura, achei os outros valores, só ficou faltando esses dois aqui, ó, né? RN e G. Tá? Vamos falar do G. Esse G corresponde ao fluxo de calor no solo, né? Que é considerado nulo na maioria dos estudos diários. Então, quando você for falar, olha, qual que é a evapotranspiração no determinado dia? Se o seu estudo for diário, você for analisar por dia, então o G você pode considerar nulo, tá? Porque não existe muito fluxo de calor, é 0, alguma coisa, 0,0 alguma coisa, ou seja, um valor quase nulo. Se o seu estudo for considerado ao longo de meses, ao longo de anos, então esse fluxo de calor pode aumentar bastante. Pode ter variações, por exemplo, no período de inverno para o período de verão, por exemplo. Então, há necessidade de se calcular o valor de G, sejam por algumas equações que estão apresentadas aí no manual que eu vou colocar para vocês, quem tiver interesse, né, ou seja, por estudos prévios, né, de outras. Às vezes não tem esse dado de G ali na estação meteorológica, mas tem alguém que fez o estudo em campo, né, para a região próxima que você está estudando. Então, para o caso ali de estudos diários, né, o valor de G ele pode ser considerado zero. É isso daí que a maioria dos trabalhos, né, a maioria dos artigos, papers, consideram. Fluxo de calor do solo igual a zero. Então, aqui na Prima Monti, você vem aqui, ó, e zera o valor de G, né, caso você esteja estudando ali evapotranspiração diária. Tá? Então fica faltando só o RN. O RN, como já falamos, é radiação líquida total. Tá? Que corresponde a apenas algumas frações, é radiação de onda curta mais radiação de onda longa. Tá? Enquanto que o que se mede na estação meteorológica é a radiação total global, sejam variados tipos de ondas eletromagnéticas, né, medida aqui pelo aparelho, e aí qual é a relação de uma com a outra? Tá? Como eu coloquei, falta calcular RN. Qual que é a relação de uma para a outra? Isso aqui é uma estação meteorológica que mede tanto RS como RN, ela é lá em Ilha Solteira, né, lá em São Paulo. E aí mediu variadas estações. Então, você pega ali, por exemplo, em Barretos, Ilha Solteira, Itapurã, Marinópolis, variadas cidades, regiões ali, né, de São Paulo, e fez uma relação entre o RN e o RS. Tá? Esse estudo indicou ali, né, a média mais ou menos ali de relação RN para RS de 60%, ou seja, RN, né, que é radiação líquida, é aproximadamente 60% da radiação global. Então isso aí que a gente pode adotar. Tem variados estudos, alguns estudos locais indicam 0,65, outros 0,55. Então a gente vai utilizar, né, se você não tem onde retirar esses dados, né, não tem informações, pode-se utilizar algo próximo a isso daqui. Tá? Aí é importante referenciar qual estudo você está se baseando para utilizar esse valor. Tá? Então, a radiação líquida vai ser aproximadamente, o RN vai ser aproximadamente 60% da global. A global a gente tem, ó, cadê a radiação global? Aqui. Então, radiação solar global. Tá? Isso daqui não vai ser a média, pessoal. Tá? Isso daqui vai ser o quê? O somatório. Então, vou até deixar um traço aqui, ó, somatório. Então, você vai lá, né, nos 24 dados lá do dia e vai somar toda a radiação global. Tá? Então vai pegar lá, porque à noite não vai ter radiação, mas você vai pegar os 12 horas, por exemplo, que tem radiação solar. Soma os 12 dados. Somou SRS, então você vai multiplicar ele por 60%. Tá? Então pegou ali o RS, multiplica por 0,6, então você vai ter o RN. De posse desse RN, você joga aqui, ó, nesse dadozinho aqui. Tá bom? E aí, com isso, temos todas as variáveis para achar a evapotranspiração de referência baseado no método de Pima-Monti. Então, pessoal, da mesma forma que eu apresentei um pouco dos dados lá, né, como se obtém os dados lá na aula sobre precipitação, eu vou mostrar aqui agora para vocês um pouquinho dos dados, né, lá das estações meteorológicas
aqui mesmo de Goiás, né? Como eu já fiz lá na aula sobre precipitação, tá? Então vamos lá rapidinho, lá no Excel, só para que eu mostre um pouquinho dos dados, né? De onde, como vocês obtêm essas informações, dados, né? E aí a gente volta então para o nosso vídeo aqui, para o restante do complemento da aula, tá bom? Vamos lá. Pessoal, essa aqui é uma parte bem rapidinha, tá? É uma planilha de Excel que eu mostrei lá no vídeo sobre precipitação, de onde vocês baixam, né? Vocês vão lá no site do INMET, seguem o passo a passo lá do vídeo, e aí vocês vão encontrar, né, dados ali por ano, né? Por exemplo, de estações de monitoramento ali que você precise lá, por exemplo, de 10 anos de dados, você tem que primeiramente ver qual que é o tempo que essa estação está funcionando. Por exemplo, essa aqui de Morrinhos, né? Peguei aqui Morrinhos aqui em Goiás. Ela está funcionando ó, desde 2001. Então, desde 2001, vocês conseguem ter dados, né? Tem mais de 10 anos de dados. Algumas estações de monitoramento fluviométrico, elas têm mais de 40 anos, outras têm 10 anos. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é o tempo que essas estações estão funcionando, né? E aí lá no site do INMET vocês conseguem fazer o download dos últimos 20 anos de dados, né? Estações de monitoramento que tem 20 anos de dados, vocês clicam lá ano por ano e conseguem fazer o download sem problema. Quando precisa de mais de 20 anos, né, de 2000 para baixo, aí vocês vão precisar fazer uma solicitação junto ao INMET, né, só fazer um cadastro, pedir lá que dá certo. Tá? Mas então, lá no vídeo sobre precipitação eu mostro como é o passo a passo aqui para chegar nessa planilha. Eu, por exemplo, peguei os dados aqui de Morrinhos, né, aqui em Goiás. A gente tem lá uma estação, tem uma estação aqui que tem medição de chuva, né, de hora em hora, lá, hora 0, hora 1, hora 2, hora 3, hora 4, né, 24 horas do dia, né, do dia 1º de janeiro de 2021. Então vocês conseguem dados de hora em hora, né, igual a telecena, no um determinado dia. Tá? Então, do dia 1º de janeiro de 2021 até o dia 31 de dezembro desse mesmo ano. Tá? Vocês podem fazer isso com 2020, 2021 e variados anos, de hora em hora. Aí tem dados de precipitação. Né? Na Pima-Monti a gente não utiliza precipitação, né? Mas utiliza para outros estudos. A gente tem dados aqui de pressão atmosférica, tá? Então esses dados aqui, pessoal, vocês vão calcular a pressão atmosférica. Então vai pegar ali desde a hora 0, né? Hora 0 até a hora 24, né? Então vem aqui ó, até a hora 24, vem cá, pega esses dados aqui de pressão atmosférica e calcula então a média da pressão atmosférica, tá? É ela aqui, ó, né? No nível da estação meteorológica. O que mais que nós temos? Nós temos outras pressões aqui, essa aqui é a pressão máxima, a atmosfera não interessa. Nós temos aqui a radiação global, tá? Essa daqui é bastante importante. Veja que durante até lá 8 horas da manhã não mediu nada, né? Porque estava escuro. Lá de 8 para frente já se tem os dados. Para calcular essa radiação, o RS, vocês vão somar tudo isso daqui, tá? Então, como eu falei anteriormente, isso daqui é a somatória, vocês não fazem média, vocês vão somando todos esses valores aqui, né? Desde a hora lá, do primeiro momento de medição, até o último momento que se mediu, né? Tá falando aqui que mediu até a hora 22, né? Mas algum problema lá na estação na transferência dos dados, né? Mas vocês pegam todos esses dados aqui e fazem um somatório para calcular, né, para obter o valor do RS, né? E tendo o RS, vocês calculam o RN por meio da forma que já falamos anteriormente. Aí tem a temperatura do ar, né? Temperatura do ar aqui, temperatura do ar no bulbo seco, tem essa outra temperatura aqui no ponto de orvalho. Vocês vão, deixa eu só ver qualquer outra temperatura aqui, que é a máxima, mínima, né? Vocês vão nessa primeira aqui, ó, temperatura do ar no bulbo seco. Então, pega ali, ó, né, os 24 dados do dia e fazem a média, tá? Então, temperatura média do dia, tá? Então, tem outros dados aqui também, temperatura, tem os dados de umidade, então vocês vão pegar os dados umidade aqui também, tá? Umidade máxima, essa daqui, deixa eu só voltar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, né? Não interessa mais temperatura, umidade aqui é a umidade máxima, não é o caso, umidade relativa mínima, também não, esta outra umidade aqui. Então, vocês vão pegar essa outra aqui, a umidade relativa do ar. Então, esse valor aqui, vocês vão pegar os 24 dados e fazer a média, né, para jogar lá na Pima-Monti. E por fim, né, na Pima-Monti também vocês vão pegar a velocidade do vento. Esse primeiro indica a direção do vento, não é o que vocês querem.
Esse segundo aqui indica a rajada máxima, então também não interessa. É a terceira aqui, ó, velocidade horária. Então vocês vão pegar esses dados aqui, também fazer a média, né, e jogar lá na Pima Monti. Então, a partir, né, desses dados aqui que vocês obtêm lá no IMET, vocês podem calcular a Pima Monti, ou seja, a evapotranspiração de referência ET0, tá bom? Vamos lá voltar para a aula? Bom, então, finalizando nossa videoaula de hoje, como eu mostrei para vocês, né, dá para calcular a evapotranspiração de referência ET0 a partir da equação de Pima-Monti, né, a partir de dados meteorológicos de uma estação meteorológica. Tá? E aí você tem a evapotranspiração de referência, ET0, você multiplicar por um coeficiente da cultura, você acha a ETC, que é a evapotranspiração da cultura. Esse é um dos métodos, né, utilizando as equações. Por outro lado, a gente tem o método de balanço de massa, ou também chamado de balanço hídrico, tá? Que é utilizado tanto para calcular evaporação, só evaporação, como calculado também, utilizado para calcular evapotranspiração. Mas nós podemos calcular também precipitação por meio desse balanço de massa, nós podemos calcular infiltração, escoamento superficial, variadas coisas. Ou seja, o balanço de massa ou o balanço hídrico é utilizado para calcular qualquer variável do ciclo hidrológico. Tá? Algumas são mais fáceis de ser calculadas, outras um pouco mais complexas. Então, vou só explicar aqui de forma resumida, né, de forma genérica, como se calcula, por exemplo, a evapotranspiração da cultura pelo balanço de massa, né, o balanço hídrico. A gente tem aqui, parece um alimento, né, mas assim, a ideia seria, parece um pedaço de pão, né, mas a ideia seria uma bacia hidrográfica. Então, a gente tem aqui uma bacia hidrográfica, né, tentando aqui representar no formato 3D, temos os rios principais, a gente tem ali os divisores topográficos e aqui o subsolo. Tá? Então isso aqui é uma bacia hidrográfica, tá? Essa parte aqui é o subsolo, aqui a superfície, né, divisores topográficos aos lados, né, e o corpo hídrico principal e seus afluentes aqui no meio. Tá? O que a gente tem? Qual que é o princípio do balanço de massa, o balanço hídrico? É correlacionar o que entra e o que sai da bacia, né, em termos ali de água, né, de massa de água. A gente tem que entra na bacia hidrográfica o que? Chuva. Tá? Então a gente pegar uma bacia hidrográfica aqui fechada, vai estar entrando o que? Chuva. Então precipitação entra na bacia hidrográfica. O que mais entra na bacia hidrográfica? Água, né, subterrânea, tá? Escoamento de água subterrânea. Então está entrando nessa bacia hidrográfica de exemplo chuva, água no formato de chuva, e está entrando na bacia hidrográfica também água subterrânea que vem ali de outra bacia hidrográfica possivelmente. Pode acontecer de estar vindo de outra bacia, como pode também não estar vindo, né, dependendo das características geológicas. Então, como entrada, a gente tem chuva e tem escoamento subterrâneo, né, entrada do escoamento subterrâneo. Pois bem, o que entra é basicamente isso. E o que sai da bacia hidrográfica? Sai na forma de evapotranspiração, né, por meio das plantas, e evaporação, né, caso você tenha um reservatório. Se tiver um reservatório bem grande aqui, né, uma barragem, por exemplo, né, vai evaporar muito. Então, se tiver uma barragem, evapora. Né? Se não tiver nenhuma massa de água, né, dentro da bacia hidrográfica, só vai ser evapotranspiração mesmo, né, do solo e da vegetação. Tá? E aí o que mais sai? Né, além da evaporação e da evapotranspiração, sai água da bacia hidrográfica na forma de vazão superficial, né, a vazão do rio. Né? Então, a água do rio está saindo aqui e está saindo água também na forma de vazão subsuperficial, ou seja, subterrânea. Tá? Então, da mesma forma que está entrando água aqui, está saindo aqui. Às vezes, nem sempre, né? O que está entrando e o que está saindo é a mesma coisa em termos aqui de água subterrânea. Às vezes está entrando mais, saindo menos, ou o processo inverso. E aí nós temos também o que nós chamamos de ΔS em função do tempo, ou seja, a variação do nível. Por exemplo, tem época do ano que o nível do lençol freático está bem lá em cima, tem época do ano que está bem mais embaixo. Então, ou seja, existe uma oscilação, existe uma variação. Essa variação a gente chama de ΔS em função do tempo, ou seja, ao longo do tempo, o nível do lençol freático aumenta ou diminui. Tá? Colocando tudo isso em termos de equação, a gente vai ter um balanço. O que entra a gente chamou aqui de positivo. Tá? Então, o que entrou? Chuva mais escoamento subterrâneo de entrada. E o que sai da bacia? Evapotranspiração, evaporação, vazão, né, superficial dos rios e
o escoamento subterrâneo, né? Saída. Então, ou seja, o que entrou está aqui e o que saiu está aqui, né? Um em azul e outro vermelho. Se você fizer a diferença, né, do que entrou menos que saiu, vai ser igual ao quê? A variação do nível do lençol freático. Tá? Então essa aqui é uma equação genérica em que nós podemos aplicar, né, qualquer bacia hidrográfica. Se nós fizermos um exemplo, né, esse cálculo de balanço de massa ele pode ser utilizado a variadas condições. Uma delas é uma grande bacia hidrográfica ou uma menor bacia hidrográfica, mas pode ser utilizado também, né, num caso como esse daqui, ó. Essa daqui é a estação de tratamento de esgoto do IF Goiânia. A gente tem uma estação de tratamento de esgoto no campus, Rio Verde. Coleta esgoto ali de algumas localidades, né, de algumas residências, algumas habitações. Mais ou menos 1.000 litros de esgoto por dia. Tá? E aí a gente aplicou o cálculo do balanço de massa, o balanço hídrico, para calcular a evapotranspiração. Porque o que esse sistema de tratamento aqui ele tem como característica? Ele é um sistema... que ele é impermeabilizado, tá? Então ele é impermeabilizado, tem uma lona aqui por baixo. Aí a gente colocou brita e depois plantou com a espécie capim vetiver. Tá? Então nós temos aqui uma outra aplicação, né? Para um sistema de tratamento de esgoto que tem a presença de plantas e aí por isso nós calculamos a evapotranspiração da cultura. Que cultura é essa? Esse capim aqui, ó, tá? Então a gente tem um sistema de tratamento ali. Que água que entra, tá? Vamos lá refazer o cálculo. Que água que está entrando? Está entrando água no formato de chuva, tá? Então, enquanto o sistema está operando, ele está todo aberto aqui. Então, está chovendo. Então, está entrando água nele aqui, ó, né? Nas células de tratamento, na forma de chuva. Está entrando água também na forma de quê? De esgoto. Então, tem o esgoto de entrada. Então, entra chuva e entra esgoto. E sai o quê? O que está saindo de água? O esgoto tratado, lá no finalzinho do tratamento, né, lá no finalzinho da célula, tem o esgoto de saída e tem também o quê? A evapotranspiração, porque as plantas estão pegando a água ali do esgoto e utilizando no seu processo fisiológico e mandando essa água para a atmosfera. Então é um balanço de massa também, né, da mesma forma que pode ser aplicado a uma bacia hidrográfica. Então a gente tem como entrada precipitação e entrada de esgoto, tá? E tem como saída o quê? Evapotranspiração e vazão de saída, vazão de esgoto tratado. Por que a gente observa lá, né? Pergunta que fica, mas por que não tem escoamento subterrâneo, entrada e saída? Porque nesse caso, como eu já falei para vocês, ó, é impermeabilizado. Então a gente fez o buraco aqui, nós fizemos as valas, colocamos manta de PAD, então, ou seja, impermeabilizamos tudo, ou seja, não tem entrada de água subterrânea, nem entrada nem saída de água subterrânea. Tá? Então, a partir dessa equação, a gente veio cá no GS e zerou ele, e veio no GE e zerou ele também. Tá? Então, nós temos uma remodificação. Né? Ao passo que aqui, nessa bacia hidrográfica, não tinha entrada de esgoto, a gente considerou, então, que está entrando chuva e está entrando esgoto. Está saindo esgoto, está saindo água também, né? Na forma de evapotranspiração da cultura. E aí, como que a gente mediu? Olha, a precipitação a gente mediu por um pluviômetro bem simplesinho aqui, né? Não era nem o adequado, né? Mas era o que tinha em termos de orçamento no momento. Então a gente mediu a quantidade de chuva por meio de um pluviômetro, tá? Obviamente o pluviômetro mede milímetros e aí a gente pega esses milímetros e faz a proporção ali em termos da área da célula de tratamento. Então a precipitação a gente mede por chuva. O esgoto que entra, o esgoto que sai, a gente tem hidrômetro, então tem um hidrômetro na entrada e um hidrômetro na saída, a gente sabe quantos litros por dia passou ali no sistema de tratamento. E aí, o ΔS por ΔT, que ou seja, é a variação do nível, então chove muito, o nível sobe, entra muito esgoto, o nível sobe, não chove nada, o nível da água do esgoto reduz, então a gente tem uma régua, né, lá dentro para medir em função do tempo. Então, nós sabemos o ΔS e ΔT, sabemos precipitação, o GE e o GS. Só fica faltando então saber a evapotranspiração da cultura. Isolando ela aqui com os dados lá diários, a gente tem o valor da evapotranspiração da cultura que estava o quê? Em média 30% do que entrava. Ou seja, chega, por exemplo, 1.000 litros de esgoto por dia, em média, 300 litros evapotranspirava. Tinha mês, né, tem meses, né, porque está em funcionamento ainda, tem meses que a evapotranspiração chega a 50%, 60%. Quando o clima está lá em julho, agosto, né, nós temos uma evapotranspiração de 50% a 60%. Está muito seco, né, tem uma temperatura ali, dependendo da hora do dia, um pouco mais elevada. Nós temos condições ambientais
que fazem com que a evapotranspiração seja muito, mas muito elevada, né? Não chove nada, né? Por exemplo, em junho e julho, então nós chegamos em determinados momentos de 1.000 esgoto que entra, 1.000 litros por dia de esgoto que entra, né? 500, 600 acaba sendo destinado à atmosfera. Tá? Então é um processo, uma aplicação bastante interessante, né, do balanço de massa. Isso aqui pode ser aplicado, como eu já falei, a diversas condições. Pode ser aplicado a uma grande bacia hidrográfica, pode ser aplicado a uma pequena bacia hidrográfica para você estimar a evapotranspiração, a evaporação, a vazão no corpo hídrico, entre outras variáveis do ciclo hidrológico. Tá? E por fim, da mesma forma que eu apresentei para vocês a evaporação na forma espacial, né, e temporal, aqui eu também estou mostrando. Olha, veja que a evaporação ela pode ser apresentada na forma espacial. Né? Veja que no Brasil, lá em 2018, em abril, né, esse foi um mapa de evapotranspiração de referência, o ET0. Né? O ET0, então, né, veja aqui, ó, na região norte da Bahia, bem lá perto de onde está Sobradinho, nós temos uma evapotranspiração de referência muito alta, né? Enquanto que os menores valores de evapotranspiração nesse tempo, né, nesse abril de 2018, foram menores na região, né, amazônica. Né? Isso daqui muda em função do tempo. A gente pegar aqui um gráfico que não é especificamente da Amazônia, não sei de onde ele mostra aqui a correlação entre precipitação e evapotranspiração. Veja que onde mais choveu, a evapotranspiração reduziu. Quando choveu muito pouco, a evapotranspiração subiu bastante. Então, uma distribuição temporal e uma distribuição espacial. Tá? Mesma coisa aqui nesse último gráfico. Se vocês observarem, né, esses três gráficos aqui de cima, né, no Brasil, correspondem ao verão, enquanto que os três gráficos aqui de baixo correspondem ao inverno. Tá? O primeiro aqui mostra a precipitação, ou seja, no verão chove muito, no inverno chove muito pouco. Né? E a evapotranspiração no verão, ela tem uma modificação. Veja que na região nordeste, a evapotranspiração ela é bastante elevada lá no verão, quando chega lá no inverno ela também dá uma reduzidinha. Né? E aí a diferença entre o balanço hídrico, né, entre o que chove e o que evapotranspira. Né? A gente tem esses dois gráficos aqui. Ó. No verão, o que está acontecendo? Está chovendo muito, né? E evapotranspirando uma certa quantidade. Então, ou seja, a gente tem um balanço positivo. Ó. Então, quanto mais azul, mais positivo. Não estamos perdendo tanta água na bacia hidrográfica. Está chovendo muito, evapotranspirando um tanto, né? A gente tem um balanço positivo em boa parte do Brasil. Né? Só lá na região nordeste lá que a balança é negativo, ou seja, mais evapotranspira do que chove. Agora, no inverno, veja que o balanço negativo se estende para todo o Brasil. Né? Corresponde ao quê? Mais evapotranspira do que chove. Tá? Então, é um gráfico bastante interessante para vocês analisarem. Né? Recomendo que você dê um pause aqui no vídeo e analise esses dois. Né? Esse primeiro é precipitação, o segundo evapotranspiração e o terceiro é a diferença de um para outro, né? Precipitação menos evapotranspiração. No verão, muita chuva, pode ter bastante evapotranspiração, mas não impacta o balanço hídrico. Aqui embaixo, né, é o contrário. Como é o inverno, chove muito pouco, então evapotranspira muito. É a hora que os reservatórios abaixam, né, porque evapora muito, é a hora que as culturas, né, as espécies vegetais, elas morrem, né? Boa parte aqui das culturas do centro-sul brasileiro o pessoal nem planta porque não chove nada e a evapotranspiração também é bastante elevada. Tá? Então nós temos essas condições. Deem um pause aí, reflitam sobre esse gráfico, né, e tudo que vocês aprenderam na aula de hoje. Tá bom? A gente finaliza, agradeço a atenção de vocês, né, e no próximo vídeo a gente vai falar de filtração e armazenamento de água no solo. Até mais!